Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem animados para começar mais uma semana de estudos. Hoje, com uma aula de ciência, falar e conhecer um pouco sobre os animais vertebrados. Vamos lá? Grupo dos animais invertebrados. Animais invertebrados são aqueles que não apresentam crânio e coluna vertebral. Nesse grupo estão inclusos uma série de animais conhecidos de todos nós, tais como borboletas, mosquitos, camarões, esponjas, águas-vivas, corais e hidras, lesmas e caracóis, lulas, polvos e mariscos, lombriga, oxiuros, minhocas, sanguessugas, aranhas, lagostas, escorpiões, estrela do mar, ouriço do mar e pepino do mar. Animais esses que não têm ossos e nem cartilagem. Alguns deles têm vida aquática e outros têm vida terrestre. Metamorfose. Você já parou para imaginar o que é metamorfose? É um processo de mudança física pelo qual alguns animais passam para se tornar a vida adulta. Alguns animais, em especiais insetos, anfíbios, passam por essa importante transformação até chegar na fase adulta, conhecida assim como metamorfose. Por exemplo, a joaninha, ela passa pelo processo da metamorfose, assim como a borboleta. Portanto, inicia-se no ovo, libera larvas ativas e a seguir se tornam pupas imóveis e por fim a joaninha adulto com asas. Coloca um ovo na natureza, depois ela se torna em larva. Após essa larva, ela forma a pupa, que fica camuflada aqui dentro, até ela conseguir se locomover e assim voltar para a natureza na sua forma adulta. O processo da metamorfose da joaninha. O mosquito da dengue também passa por esse processo de metamorfose. O Aedes aegypti, como nós já conhecemos, ele leva em média de 3 a 10 dias para se desenvolver e vive aproximadamente um mês. A fêmea do mosquito pode produzir em média 300 ovos em todo o seu ciclo reprodutivo. O ciclo da vida do Aedes aegypti, ele começa na água parada, onde passa os ovos para a larva. Depois da larva, ele vai formar uma pupa, que a seguir ele se transforma em mosquito, que vive e podem viver em ambiente terrestre, pronto para reproduzir novamente. Então essa é a fase do mosquito Aedes aegypti. Começa pelos ovos, se transforma em larva e pupa. Até aqui a vida dele é aquática, né? Ele vive na água. A partir daqui do mosquito adulto, ele já pode viver em ambiente terrestre. E o mosquito da dengue, ele transmite a zika, a chikungunya e também é o principal responsável pela transmissão da febre amarela. E por isso é importante combatê-lo. Assim a gente pode evitar o acúmulo de água parada em recipiente, em copos, pneus, tampinhas de garrafa ou vasos de planta. Esses são alguns cuidados que cada um de nós devemos ter na nossa casa, dentro do nosso quintal, com esses cuidados para não deixar acumular água para que esse mosquito reproduz, né? Porque ele pode estar aí gerando várias doenças, como dengue, zika, chikungunya, e também pode transmitir a febre amarela. Invertebrados e doenças. Os invertebrados podem viver em muitos lugares, na água, no solo ou até mesmo sobre ou dentro do corpo de outros seres humanos, como nós, seres vivos, né, seres humanos. Exemplo desses são os vermes, como é um animal de corpo mole e comprido. Um desses animais são a lombriga e o oxiurus. Ambos os dois, eles vivem dentro do intestino humano.
né? A lombriga, ela vive dentro do nosso intestino e é transmitida ao solo através das fezes. E o Oxyurus é um verme que o principal local onde ele habita é no ânus, né? Que pode sendo prejudicial à nossa saúde, causando coceira no local, danos à nossa saúde. E como evitar esses vermes? Temos que beber sempre água filtrada, lavar bem as frutas e verduras antes de ser consumida, lavar bem as mãos antes das refeições e após usar o banheiro. Então, são alguns cuidados que nós devemos ter para não pegar esses vermes, né? São alguns hábitos que nós temos que ter e fácil, né? Para a gente não ter a contaminação desse verme. Somos todos animais. Vocês aí devem estar se perguntando, assim como eu, por que os animais são diferentes dos outros seres humanos? E qual a diferença entre o homem e o animal? E quais as características podem diferenciar-nos de outros animais? Vamos entender o porquê? Nós, os seres humanos, também somos animais e precisamos nos alimentar, respirar e descansar como qualquer animal. De fato, é interessante perceber como os outros animais são diferentes dos seres humanos. Alguns vivem em árvores, outros vivem debaixo d'água e alguns até mesmo debaixo da terra. Por outro lado, fazemos algumas coisas que outros animais não fazem, como compor uma bela canção. Você nunca viu um coelho tocando guitarra e nem uma galinha dançando balé clássico, certo? Somos bípedes. Andamos eretos e temos duas mãos livres, muito habilidosas, que nos permitem fazer tricô ou construir um monte de coisas bem interessantes. Também falamos diferentes dos outros animais e conseguimos nos comunicar muito bem através da linguagem. Podemos contar histórias da época dos nossos avós, explicar como funcionam as coisas, ou até mesmo imaginar como será o mundo daqui a milhares de anos. Isso nos permite viver em sociedade de uma forma bem diferente dos outros animais. Quase todas essas características que nos diferenciam dos outros animais se relacionam direta ou indiretamente ao nosso cérebro. Ele é bem grande, principalmente a sua parte mais superficial, chamada de córtex cerebral. E o seu desenvolvimento nos dotou de capacidade que os outros animais não possuem. Com ele, criamos objetos para nos adaptar a ambientes que não vivemos naturalmente. Não podemos voar como os pássaros e nem respirar debaixo d'água como os peixes, mas somos capazes de construir submarinos e aviões, e esses objetos nos ajudam a permanecer debaixo d'água e voar bem alto. Viu como nós somos diferentes e quais são as características que nos definem ser diferente dos animais? O ser humano tem algumas características que diferencia dos animais. E para fixar a nossa aula de hoje, temos alguma atividade. 1. Define o que é animais invertebrados. 2. Como é chamado o processo que alguns animais passam até se formar a fase adulta? 3. Quais os cuidados que devemos ter para não ser contaminado pelos vermes? Cite alguns cuidados que podemos ter para evitar o contágio do mosquito da dengue. Pesquise na internet ou recorte em livros e revistas animais invertebrados. Essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.